A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe nesta hora. Que as bênçãos do Senhor te alcancem em todas as áreas da sua vida. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir o seu like. Você que não é ainda, você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeos. Amém? Conto com você. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. João capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como entender esta passagem falando sobre o ladrão que vem matar, roubar e destruir? Roubar, matar e destruir. Como podemos entender João 10:10? O que me levou a gravar esse vídeo para você foi um vídeo que eu vi aí rolando pela internet de alguns líderes pregando a palavra do Senhor, e aquilo me causou uma indignação. Ensinando um evangelho que o Senhor não ensinou, não demonstrou este evangelho. Falando de uma hipergraça, falando de um evangelho liberal, que tudo pode, aceita-se tudo, dizendo que o Senhor já morreu por nós, que vai aceitar, que você pode ir do jeito que você está, você não precisa mudar. Você não precisa mudar, você não precisa se transformar para que o Senhor possa te aceitar. Aí eu vi isso, eu não vou citar, pastor, até porque não me interessa citar nomes. O interessa é combater a heresia cometida por alguns. Que espécie de evangelho é esse que as pessoas têm pregado por aí? Líderes, pastores, pregadores, têm ministrado, pregado por aí. Que espécie de evangelho é esse que tem levado pessoas para o abismo, e essas pessoas não têm percebido o tamanho da encrenca, do problema que elas estão enfrentando? Estão indo para o abismo sem perceberem que estão indo. Então eu gravo esse vídeo, peço a você, eu peço a sua colaboração, compartilhe este vídeo para que possa chegar a mais pessoas, para que possa trazer um despertamento para estas pessoas que estão se alimentando de comidas, vamos dizer assim, que não traz uma substância, que não traz um alimento verdadeiro. Aqui a palavra fala que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este versículo que eu acabei de ler agora, ainda hoje é atribuído a esse roubar, matar e destruir a Satanás. Sabemos perfeitamente que a função de Satanás é nos destruir, é nos tirar da presença do Senhor Deus. Sabemos de tudo isso. Mas só que este versículo especificamente não está falando de Satanás, está falando dos seus secretários, ou seja, aquelas pessoas que se deixam ser usadas por Satanás.
São dessas pessoas que este versículo está falando. Está falando de líderes, pessoas que se preocupam só com aquilo que a ovelha pode oferecer e não se preocupa verdadeiramente em cuidar das ovelhas. No versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. Qual era a função? Qual é a função de um pastor? Mais precisamente daquela época. A função do pastor era verdadeiramente cuidar das ovelhas, levar para onde pudesse ter pastagem, onde pudesse ter pastos verdejantes, né, para alimentar a ovelha, onde tivesse águas tranquilas, conforme diz lá o Salmo 23. Não é esse o tema, o versículo falado, Salmo 23, não é esse. Mas você precisa ter em mente a responsabilidade que um pastor tem de cuidar das ovelhas. Um pastor daquela época, quando uma família de muitas posses mudavam de cidade, mudavam de lugares e precisava de um pastor, de alguém para cuidar do rebanho, então contratava um pastor daquela localidade, um pastor que conhecesse aquela região para cuidar das ovelhas. Então o pastor tinha essa responsabilidade de pegar as ovelhas e levar para onde estivessem pastos onde elas pudessem se alimentar. Então o Senhor Jesus se coloca como bom pastor. Então nesse versículo de número 10, para você ter um entendimento, ainda que no capítulo de número 9, ali vai haver um diálogo com o Senhor, com Jesus, com os seus discípulos, falando a respeito de um homem que havia nascido cego. Eles perguntam ao Senhor Jesus Cristo quem havia pecado, se é ele, o rapaz, o homem, ou seus pais. E Jesus responde: nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória, o poder de Deus na vida daquele homem. E isso, as pessoas, os casos, os fariseus, outras pessoas que estavam por perto e contemplaram, viram, que conheciam aquele homem, que era cego desde a nascença, e de repente começou a ver, começou a enxergar, isso causou um escândalo, um espanto para eles. E eles queriam de qualquer maneira saber quem era, quem havia feito aquilo. E este homem disse que era um homem chamado Jesus que havia feito aquilo. E eles dizendo que Jesus, os fariseus dizendo que Jesus era um pecador. E o homem responde: como pode ser um pecador realizar tal coisa? Então esse debate permaneceu por um tempo ali entre eles ali, aquela conversa. E no versículo 40 e versículo 41 vai dizer o seguinte: alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado, mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então havia esse debate entre eles, porque dizendo que o Senhor Jesus havia curado no sábado e era contra a lei trabalhar no sábado. Isso era na visão deles, eles não entendiam que o Senhor também era o Senhor do sábado. E aquela contenda permaneceu. Até que nós chegamos no capítulo de número 10, dizendo: em verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas,
mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E no versículo 11 vai dizer: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que, quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quando o serviço, o trabalho era muito grande, pastores contratavam outras pessoas para ajudá-lo. E esse mercenário eram essas pessoas que eram contratadas para ajudar o pastor. O pastor tinha a responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas os mercenários estavam para ajudar o pastor. Mas quando diante de um perigo, quando viam se aproximar um perigo, lobo ou outro tipo de animal, eles fugiam, abandonavam as ovelhas. E porque eles se preocupavam somente com o seu eu. E não é diferente hoje em dia em nossos meios. Muitos líderes têm sido ladrão ou assaltantes e têm vindo antes do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo voltará. Mas até que a vinda deles se realize, a segunda vinda deles se realize, muitos líderes têm vindo, têm ido e pregado um falso evangelho, que tem levado muitas pessoas para o abismo, e eles também estão indo para o abismo. Gente, é tanto absurdo que tem se feito com a palavra do Senhor. Você precisa abrir os seus olhos, você precisa despertar. Ouvir de tudo e retende o que é bom. A palavra já nos ensina, a palavra já nos orienta. Que tipo de alimento é esse que você tem recebido? Por onde que você tem andado? Quem é esse líder que você tem ouvido? Qual é o pasto? Qual é a pastagem que ele tem te oferecido? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Esses líderes, aqui no caso, esse debate, esse ladrão só vem para roubar, aqui não está sendo atribuído a Satanás, mas estava sendo atribuído a esses líderes que só se preocupavam com aquilo que a ovelha poderia oferecer, a sua lã, a sua carne. Você, enquanto ovelha, o que você pode oferecer a esses falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, que têm te levado para um caminho o qual não te conduzirá até o Senhor Deus, mas justamente ao contrário, vai te tirar da presença desse Deus maravilhoso. Então, esse versículo especificamente, João 10:10, o que me fez gravar esse vídeo foi para te trazer um despertamento. Ah, será que eu sou santarrão? Será que eu sou melhor? Não, eu não sou santarrão e não sou melhor do que ninguém. Eu procuro ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Eu não sou melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que ninguém. Existem aqueles que reconhecem a sua fraqueza, reconhecem a sua insignificância e procuram se consertar diante de Deus todos os dias. E esse sou eu. Mas eu não posso
ver e ouvir certas coisas e não me incomodar. E achar que aquilo é normal. Achar que aquilo que você tem importância, que você que você pode ir para o Senhor Jesus Cristo da maneira que você estava, que não precisa você se transformar, não precisa você abandonar os seus velhos hábitos. Não. O Evangelho, ele nos confronta. O Evangelho, ele provoca em nós uma transformação. E essa transformação vai confrontar o nosso eu, as nossas atitudes. Então, falsos mestres, falsos pastores, líderes, têm agido como ladrão, têm roubado você da presença do Senhor, têm destruído qualquer oportunidade de você alcançar a verdadeira salvação. Abra os seus olhos para esses líderes que estão te ensinando falsas verdades, que estão te ensinando mentiras com aparência de verdade. Qualquer evangelho que não provoque uma transformação, que não confronte o seu eu, o meu eu, não é um evangelho verdadeiro. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso, o alívio que nós precisamos, nós vamos encontrar na presença desse Deus maravilhoso. Mas o Evangelho é um Evangelho de renúncia. É um Evangelho em que nós devemos abrir mão das nossas velhas práticas, dos nossos velhos hábitos, para sermos uma nova criatura na presença do Senhor Jesus Cristo. Se não for desta maneira, não é o Evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo pregou. Esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir, não está se referindo a Satanás. Está se referindo a esses falsos mestres que se preocupam com a lã da ovelha, que se preocupam com a carne da ovelha, mas quando vem o perigo, abandonam a ovelha, porque são mercenários. Só estão preocupados com aquilo que a ovelha pode oferecer. Não estão preocupados em cuidar da ovelha. Não estão preocupados em tirar os carrapichos que a ovelha pode ter, pode adquirir enquanto está pastando. Da sua jornada, na sua vida, você pode alcançar, pode adquirir muitos carrapichos por causa da sua lã. E o pastor, ele cuida da ovelha. O mercenário não tem cuidado nenhum. Ao primeiro sinal de perigo, ao primeiro sinal de trabalho, de dificuldade, ele rapa fora, ele some e abandona o pastor. E o Senhor Jesus Cristo disse que ele é a porta. Qual é a porta que você tem entrado para participar deste rebanho? Ninguém vai entrar no céu pela porta, que se essa porta não for o Senhor Jesus Cristo. A porta para entrar no reino é o Senhor Jesus Cristo. Falsos líderes têm pregado um falso evangelho que não tem causado uma transformação, mas sim uma acomodação. Olha, o Senhor é amoroso, o Senhor já deu a sua vida por mim, então o Senhor me aceita como eu sou, como eu estou. Não. O Senhor, ele te chama. Você vai para o Senhor Jesus, você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo do jeito que você está. Mas a partir do encontro, é necessário que haja uma transformação. E havendo essa transformação, é que vai permitir a você entrar
por esta porta, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor dar a sua vida por mim e por você, o bom pastor. E quando hoje em dia nós falamos de dar a vida pela ovelha, é dedicar um tempo. Hoje em dia é dedicar um tempo para te ensinar a palavra, para te mostrar qual é o caminho correto, o caminho que você deve andar. O pastor, ele se preocupa, ele cuida da ovelha. E quando uma ovelha se perdia e o pastor não conseguisse encontrar de volta, ele dava conta, ele pagava ao dono da ovelha o prejuízo causado por um descuido do pastor. Então o pastor, ele dava conta ao dono das ovelhas. Um mercenário não. O mercenário quer fama, o mercenário quer status, o mercenário não se preocupa com aquilo que ele está ensinando. Não se preocupa que se o alimento que está sendo oferecido, de repente tem uma erva daninha que a ovelha não conhece e pode se alimentar daquela erva daninha e morrer. É isso que tem sido oferecido. Tem oferecido para vocês, para muitas ovelhas, não um evangelho, não um pasto, não um alimento verdadeiro, mas tem oferecido ervas daninhas que no futuro causarão uma morte, causará uma separação entre você e o Senhor Deus Todo-Poderoso. Cuidado com esses alimentos que esses pastores têm te oferecido. Cuidado, cuidado. Abra os seus olhos. Para onde esse pastor está te levando? Faça como faziam os bereanos. Tudo que era falado, tudo que Paulo falava, tudo que Paulo ensinava, eles analisavam nas Escrituras para verificar se aquilo que estava sendo ensinado por Paulo estava escrito, era real ou era mentira ensinado por Paulo. Então, cuidado, cuidado, cuidado com esses falsos mestres. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aqui não está se referindo a Satanás, mas está se referindo a essa liderança na época do Senhor Jesus Cristo. E todos que vieram antes do Senhor Jesus eram ladrões, eram assaltantes ou salteadores, dependendo da versão. E são mercenários. Não estão preocupados com você. Não estão preocupados com a tua salvação. Não estão preocupados com o seu bem-estar espiritual. Não. Estão preocupados com aquilo que você pode oferecer, com a lã que você pode oferecer, com o status que você pode proporcionar a ele. Cuidado. Cuidado com o alimento que você tem ingerido, com aquilo que você tem se alimentado. Será que aquilo que você tem ouvido verdadeiramente é a palavra do Senhor? Será? Avalie o que está sendo dito. Inclusive aqui o que eu estou falando, avalie o que está sendo dito aqui por mim. Avalie. Será que aquilo que eu estou falando está de acordo com a palavra do Senhor? Eu tenho uma preocupação. A palavra do Senhor diz, eu posso ganhar o mundo inteiro, me tornar o homem mais rico do mundo, de uma hora para outra. Deus tem esse poder. Mas do que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Eu tenho essa preocupação de ganhar a minha salvação.
E eu não posso ver pessoas se alimentando de um falso evangelho, onde tem uma erva daninha, e ficar quieto e não falar nada. Não é essa a minha missão. Eu não posso ouvir certos ensinamentos e ficar quieto. Não, não posso. Eu não posso ficar quieto em meio a tudo isso que tem acontecido. Eu, como disse no início, quero contar com a sua colaboração. Compartilhe esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas, para que possa causar nessas pessoas um despertamento espiritual. Os fariseus, os falsos líderes, os falsos mestres não estavam preocupados com o bem-estar espiritual daquelas pessoas. O homem era cego e de repente começou a enxergar, porque o Senhor Jesus Cristo realizou um milagre na vida dele. E eles não estavam preocupados, não estavam se alegrando com a vitória na vida daquele homem que ora era cego, de repente voltou a enxergar. Eles queriam saber quem era quem tinha feito aquilo. Ora, para eles pouco importava se o homem estava enxergando ou não. Não, mas ele fez isso num sábado. No sábado não poderia trabalhar. A palavra diz que o Senhor, Jesus, até do sábado ele é Senhor. São esses tipos de ensinamento que muitos têm colocado, têm apresentado a você. O mercenário não se preocupa com seu bem-estar espiritual. A sua ovelha. Ele está preocupado com a lã, com a carne que você pode oferecer, com a posição social, status que você pode dar a esse mercenário. Cuidado. Abra os seus olhos antes que seja tarde demais. O ladrão só tem esse objetivo: roubar, matar e destruir. E Jesus vem para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão só vem roubar, matar e destruir. Mas não é Satanás que esse versículo está se referindo. São os falsos líderes, os falsos pastores, os falsos mestres, que só se preocupam com a lã e a carne que a ovelha pode oferecer. Não se preocupam nem com o chifre da ovelha, porque o chifre pode receber, pode servir como recipiente para carregar o óleo. O óleo nós sabemos que representa o Espírito Santo. Ele não se preocupa nem com isso, porque é mercenário. Então, para que se preocupar com a presença do Espírito Santo? Cuidado com a lã. Cuidado com a carne que você pode estar oferecendo a esses pastores. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que este vídeo possa abrir os seus olhos para os falsos pastores, para os falsos mestres. E terminando esse vídeo, há pastores e pastores. Existem pastores que cuidam da ovelha. Existem os mercenários. Saiba você, mediante a palavra do Senhor, distinguir quem é o pastor e quem é o mercenário. O mercenário não se preocupa contigo, mas o verdadeiro pastor, ele se preocupa, em primeiro lugar, com a salvação dele próprio e com a sua salvação. Ou seja, se ele não pode caminhar em direção à salvação, ele não pode também te oferecer a salvação, falar da salvação, que é no caso o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus possa despertar o seu coração. Cuidado com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, os falsos mestres,
os falsos pregadores, os falsos pastores que se preocupam tão somente com a lã e a carne que a ovelha possa oferecer. Que Deus te abençoe. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.